Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais centrais da teologia, a revelação. Sabe, a gente vai tentar entender como um Deus que é descrito como, bom, inacessível, poderia de alguma forma se tornar conhecido. Parece um desafio, né? Então, vamos lá! E aqui está o ponto de partida, a grande pergunta que move toda essa nossa conversa. É quase um paradoxo, né? Se a gente parte da ideia de um Deus infinito, totalmente fora da nossa caixinha, como é que a gente, com a nossa mente finita, poderia sequer começar a conhecê-lo? Como essa ponte seria construída? É esse o mistério que a gente vai desvendar juntos. Para ilustrar esse desafio, a teologia que a gente está explorando usa uma analogia muito boa, a da máquina Enigma lá da Segunda Guerra. Pensa só, as mensagens eram transmitidas, elas estavam no ar, mas para quem não tinha a chave de decodificação, era só barulho, ruído sem sentido nenhum. E a ideia é que o universo pode ser um pouco assim. A gente olha para ele, vê a beleza, a complexidade, os sinais estão todos lá, mas sem a chave certa, o significado, o porquê de tudo isso, continua trancado. E é aí que entra a nossa chave. A teologia dá um nome para essa chave, revelação. E o nome já diz tudo, né? Vem de revelar, que significa literalmente tirar o véu. A lógica aqui é a seguinte: se existe um conhecimento sobre o Criador, não é porque a gente, com o nosso esforço, conseguiu decifrar o código. É porque o próprio Criador decidiu, por assim dizer, remover o véu e se comunicar. Ok. Então, por onde essa comunicação começa? Bom, segundo essa linha de pensamento, não é com um livro ou uma voz do céu, não. Começa com algo muito mais básico, algo que está em volta de todo mundo o tempo todo. A primeira pista. E um texto fundamental para essa ideia é esse, do Salmo 19. A ideia aqui é que a criação não está em silêncio. Ela está falando, comunicando alguma coisa sobre quem a fez. A palavra original em hebraico para proclamam dá uma ideia de uma narração contínua, sabe? Como uma música que nunca para de tocar. Isso nos leva ao conceito de revelação geral. Vamos detalhar um pouquinho. O método, o próprio universo criado. O público, o universal, está disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar. E a mensagem, basicamente revela que existe um poder, uma natureza divina por trás de tudo. Mas, e esse é o ponto-chave, existe uma limitação. É o suficiente para mostrar que existe um Criador, mas não é o suficiente para, digamos, estabelecer uma relação, para resolver a questão da salvação. A famosa analogia do relojoeiro ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Imagina que alguém está andando na praia e encontra um relógio super complexo na areia. Na hora, a gente sabe que aquilo não surgiu do nada, certo? Que alguém inteligente e habilidoso o projetou, mesmo sem saber quem é essa pessoa, nem por que ela fez o relógio. A criação, nesse raciocínio, funciona como esse relógio. Ela aponta para as qualidades do relojoeiro, poder, inteligência, senso de beleza, mas não diz o nome dele, não revela quem ele é pessoalmente. Então a criação é essa primeira pista, essa base para todo mundo. Mas a história não para por aí, ela fica mais pessoal. A gente vai agora para um próximo nível de revelação que deixa a linguagem das estrelas um pouco de lado e passa a usar a linguagem das palavras, uma comunicação muito mais direta. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, com a revelação geral, o que a gente tem, a ideia de um designer inteligente. Do outro, com a revelação especial, que é a escritura, a gente passa a ter o nome e a vontade desse designer. A gente sai de uma pista universal, meio vaga, e entra numa mensagem direta, que acontece na história. E a base bíblica para isso está bem aqui no começo do livro de Hebreus. O texto diz que Deus não ficou só nas pistas da natureza, não. Ele entrou na história humana e falou diretamente, usando pessoas específicas, os profetas. Então, o que define essa revelação especial? Primeiro, o método. Profetas, visões, a escritura inspirada. Segundo, a natureza dela é progressiva, ou seja, não foi tudo revelado de uma vez só. Foi como se a mensagem fosse sendo desembrulhada aos poucos ao longo da história. E o mais importante, o propósito dela é salvífico. Agora não é mais só sobre existe um Criador, mas sobre como se reconectar com esse Criador. É aqui que o enredo da história realmente começa a tomar forma. E a analogia aqui muda, fica bem mais pessoal. Pensa bem, admirar o trabalho de um artista é uma coisa. Agora, receber uma carta pessoal desse artista é outra, né? A carta revela o que está na mente, no coração, os planos, a personalidade. A escritura, dentro dessa teologia, é vista como essa carta,
uma comunicação que revela o caráter do autor de um jeito que a imensidão das estrelas, por mais incrível que seja, simplesmente não consegue. Então, a gente já passou pela pista na criação e pela palavra na escritura. Cada passo foi ficando mais claro, mais íntimo, mas agora a gente chega no que essa teologia descreve como o clímax de tudo, a forma final, a mais completa e definitiva de todas as comunicações. E essa comparação aqui uau, é fundamental para entender o ponto. A diferença é gritante. Olha só, os profetas, eles trouxeram a mensagem. Já o Filho, ele é a mensagem. Os profetas falaram em pedaços, de forma fragmentada. Ele é a palavra final, completa. Os profetas apontaram para algo que viria no futuro. Ele é o cumprimento. E o verso que amarra tudo é esse. É a continuação direta daquele que a gente viu antes. A mesma passagem de Hebreus, depois de falar dos profetas, conclui dizendo que nestes últimos dias a comunicação veio pelo Filho. A expressão últimos dias aqui tem um peso de finalidade, de algo que chegou ao seu ponto máximo, definitivo. Então, chegamos no que é chamado de revelação suprema. E a grande virada aqui é que o método não é mais um objeto ou uma palavra escrita. É uma pessoa. É uma revelação descrita como final, definitiva. A ideia central é: quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. A comunicação aqui transcende a informação. Ela se torna pessoal, relacional. E essa última analogia fecha o raciocínio com chave de ouro. Pensa num prédio em construção. As plantas do arquiteto são a revelação especial. Elas são essenciais, detalhadas, sem elas nada acontece. Mas e quando o próprio arquiteto aparece na obra e anda por ali, conversa com os trabalhadores, explica o projeto pessoalmente? O nível de entendimento muda da água para o vinho. Nessa visão, Jesus é isso. É o arquiteto que entrou pessoalmente no seu projeto. Então, vamos amarrar as pontas dessa jornada. O que a gente viu foi uma progressão muito clara, um caminho que sai de um silêncio aparente, passa por uma comunicação universal e silenciosa, até chegar numa fala direta, pessoal e definitiva. E essa tabela resume tudo de forma bem direta. A gente tem a revelação geral pela criação que mostra o poder de Deus. Depois, a revelação especial pela Escritura que mostra a vontade de Deus. E por fim, a revelação suprema, na pessoa de Jesus Cristo que revela o coração de Deus. Poder, vontade e coração. Dá para ver claramente a escada de intimidade e clareza, né? E a gente termina com essa provocação final. A premissa central de toda essa construção teológica é que o silêncio foi quebrado, que a comunicação aconteceu em diferentes níveis e culminou em uma pessoa. Portanto, a pergunta que fica no ar, segundo essa linha de pensamento, não é mais será que Deus falou, mas sim o que a humanidade está ouvindo.